A história de hoje promete ser o maior evento da Marvel. Celestiais versus Vingadores. Porém não celestiais comuns. Esses são chamados de Dark Celestials e são bem mais malvados, voltados totalmente à destruição. Esse quadrinho de hoje é a continuação dos Vingadores de 1 milhão de anos atrás, que eu já apresentei aqui pra vocês, né? A história da Lady Fênix, 1 milhão de anos, o Hulk pré-histórico, o Homem de Ferro pré-histórico, o Motoqueiro Fantasma pré-histórico e etc. Hoje veremos como essa história se desenrola e como tudo se conecta no universo da Marvel. Se você gosta dessas histórias completas, deixa o like, cara. Eu te convido também a se inscrever no canal para acompanhar essa saga completa, que faz parte de 7 vídeos. Essa daqui é a primeira parte. Então vamos lá. A história de hoje começa. Nos quadrinhos Marvel Legacy número 1 de 2017, temos o primeiro vislumbre dessa história. Terra, 1 milhão de anos atrás. Um estranho martelo caiu dos céus, e isso chamou a atenção de alguns homens das cavernas que chegam perto e tentam levantá-lo. Mas um enorme homem aparece e diz: "Xoxô, saem daqui, não toquem no meu martelo." Esse homem era o jovem Odin, o pai de todos. Os homens das cavernas saem correndo assustados, e o Odin diz ao seu martelo: "Maldito Mjolnir, deveria voltar para minha mão quando eu o chamo. Eu vou quebrá-lo, seu pedaço estúpido de uru. Eu submeterei a minha vontade, nem que leve 1 milhão de anos." Então Odin foi interrompido por uma voz, e no fundo era a Lady Fênix. "Você o perdeu de novo?" "Ele escapuliu." "Para um pai de todos, você mente muito mal, Lorde Odin. Creio que sempre que o arremessa, o martelo vê como uma oportunidade para escapar de você." E eu creio que você deveria se meter com seus próprios infelizes assuntos. A sua proficiência em batalha se tornou um assunto meu, asgardiano. Goste disso ou não, pois a Fênix não planeja morrer aqui hoje. Você viu a queda do monstro? Morte? Isso parece com Valhalla? Não, que maldita tolice minha ter criado este reino. Rendeu-me nada além de problemas. E sim, belo pássaro, eu vi a queda. Foram Mjolnir e a força de Odin que enfim derrotaram o maldito. Então a Lady Fênix diz: "Está se mexendo? Eu o acertei com rajadas que fundiriam uma supernova, e a coisa ainda se move." "Por pouco tempo." Então Odin ergue o seu martelo e diz: "Aonde estão os outros? Alguém sobreviveu?" Então alguém grita no fundo: "Aqui! Todos sobrevivemos." Vemos então que eles eram uma equipe dos primeiros heróis da Terra. O Agamotto, o primeiro Mago Supremo, Stigma, que lembra uma versão do Hulk, o primeiro Pantera Negra, a primeira Punho de Ferro e o Mamuteiro Fantasma, o primeiro humano a ter um espírito da vingança em seu corpo. Eles então começam a discutir para ver quem foi na realidade que derrubou o monstro. E o Motoqueiro Fantasma diz que foi ele que derrubou, por vingança pelo que o monstro fez com seu mamute. O Pantera Negra dá os seus pêsames ao Motoqueiro Fantasma. E então todos começam a se questionar: que criatura era aquela que eles derrubaram? Odin então diz: "Não é o maldito Deus Celeste, nem mesmo um deus." Então eles perguntam: "Agamotto, você que diz observar tudo, já viu um ser como este?" Então Agamotto responde: "Sim, eles são chamados de Celestiais, uma raça de gigantes cósmicos tão antigos quanto o próprio tempo. Mas este é muito diferente dos outros que eu encontrei em minhas viagens, além da compreensão. Muito mais atrevido e perturbado, a mostrar de sua raiva, dilacerando a terra, como se procurasse por alguma coisa. Parece raivoso, como se estivesse infectado." Então Pantera Negra diz: "Ele está se levantando." E o Motoqueiro Fantasma responde: "Sim, mas está sangrando, e o espírito da vingança beberá até a última gota." A Lady Fênix então completa: "Ouviram o Mago Supremo? Existem mais dessas coisas lá fora, além das estrelas. Muito mais podem estar vindo. Pergunto, o que faremos com esse?" Então Odin diz: "Deveria ser óbvio, nós vamos matá-lo. E então mandaremos seu cadáver para a lua como um aviso para os demais. Esse pode ser um mundo medonho e atrasado, mas tem os seus protetores." E então todos os heróis partem para cima do Celestial e conseguem derrotá-lo.
mas as páginas dos quadrinhos retratando esse acontecimento acabam, e só voltamos a saber mais dos Vingadores pré-históricos e do desenrolar dessa invasão celestial, né, e o porquê disso na próxima saga da Marvel. Por isso então entramos nos últimos acontecimentos dos quadrinhos, chamados de Vingadores de 2018, número 1. Terra, 1 milhão de anos atrás. E aqui temos os Vingadores pré-históricos. Eles irão enfrentar um mal maior do que todos que eles já viram. E então Odin grita: um brinde ao fim e à boa morte de todos nós. E a Lady Fênix o questiona: agora é realmente uma boa hora para brindar, Odin? Ele então responde: eu imagino, Fênix, que como você tem 2 olhos, você enxerga melhor do que eu. Então eu suponho que possas ver o que está à nossa frente. Este é o momento perfeito para brindar. Punho de Ferro diz que o Estigma, né, que não consegue falar, quer saber o que o Odin está bebendo, que cheira algo como fogo doce. Então Odin diz: experimente, eu só lamento dar a você agora, na véspera da nossa destruição. E então o motoqueiro fantasma responde: destruição? Nós matamos uma dessas coisas antes. Podemos fazer de novo. O espírito da vingança não conhece o medo e nem a minha montaria. Então o Agamotto chega e diz: aquele que nós lutamos antes estava enfraquecido, estava infectado com alguma coisa. Até mesmo o feiticeiro supremo ainda não pode explicar. Esses novos não estão, e eles sabem o que fizemos ao seu compatriota. A Punho de Ferro então diz: nós agimos apenas em defesa própria, Agamotto. Nós devemos nos explicar na tentativa de buscar a paz. E o Pantera Negra diz: nós fizemos o que tínhamos que fazer para proteger os nossos lares, Punho de Ferro. O Pantera Negra não pedirá desculpas, nem mesmo para deuses. E parece que o Estigma concorda. Ou isso, ou ele quer mais da bebida de fogo do Odin. Então Odin diz: vocês também podem beber, seus malditos. Este é um hidromel de 4.000 anos. Seria uma vergonha deixá-lo se desperdiçar. A Fênix então o questiona: você, que é o vaidoso pai de todos de Asgard, já está se rendendo? Então Odin diz: está perguntando se eu vou lutar? É claro, Odin Borsson nunca fugiu de uma batalha em toda a sua vida. Eu lutarei até que eu encharque o campo de batalha com cada gota do meu sangue sagrado, até que minha carne queime, até não restar nada de mim além de ossos e trovão. Lutarei até o último crepúsculo, até o fim de tudo que existe. E então, depois que tudo isso acabar e tudo for devastado, o meu espírito se encontrará com o seu no vazio do espaço, e faremos amor das cinzas do infinito por 1 bilhão de anos. E nós ergueremos a criação novamente, você e eu. A Fênix então diz: é uma bela ideia, meu querido Asgardiano. Ou talvez nós matemos qualquer coisa que cruzar o nosso caminho, seja ela homem, deus ou gigante das estrelas. Nós o mataremos com fogo. Odin então gira o seu martelo com raios e grita: deuses, eu amo essa mulher. Venha, Mjolnir, o Ragnarok espera. Todos os outros então vão adiante para a batalha. E a Punho de Ferro diz ao Agamotto: Agamotto, use o seu olho mágico e nos diga se há alguma esperança para nós ganharmos a batalha. E então o Agamotto responde: isso depende, Punho de Ferro, do que você pensa como vitória. Se você está me perguntando se há uma chance de nós vencermos essa batalha, eu creio que você já sabe a resposta. Hoje, nesse planeta primitivo, somos sem sombra de dúvidas a mais poderosa força já reunida. Mas não somos o bastante, não para vencer, não contra isso. Então eles olham para cima e a primeira horda celestial chega ao planeta. O Agamotto continua: há algo muito estranho que está acontecendo nesse mundo, e ele está assim já há muito tempo. Algo totalmente antinatural, algo tão perigoso, numa escala de atenção assombrosa. Talvez, meus amigos, não deveríamos nos preocupar se não salvar este mundo, e sim o que aconteceria se nós salvarmos. Agamotto estava com medo do real motivo dos Celestiais estarem vindo um após o outro aqui para a Terra, e do que eles estavam atrás. Milhões de anos depois disso, aqui na Terra,
O Tony Stark, o Thor e o Steve Rogers se reuniram depois de muito tempo, né? E brindaram pelas coisas que eles já fizeram e pela paz de hoje, e também ao futuro. E o Steve, que é o Capitão América, brinda pelos Vingadores. O Tony fica bravo e diz para o Steve: nós não podíamos passar pelo menos uma bebida sem dizer a palavra com V? Então o Steve diz: não sei, Tony, eu sinto como se estivesse passando 1 milhão de anos desde a última vez que eu disse essa palavra. Então o Tony diz: bem, eu acho que eu estou feliz em estar sentindo algo depois da morte cerebral que eu tive. E o Steve diz: nós entendemos, você estava em coma pelo que, algumas semanas, né? Eu estive preso no gelo pelos primeiros 40 Super Bowls e ultimamente é uma questão de opinião, se eu deveria ou não estar lá. E então o Thor entra na conversa. Uma vez eu invadi a adega particular do meu pai e bebi até ficar em coma alcoólico, que durou 9 luas. Eu penso em fazer isso de novo toda vez que eu chamo o Mjolnir e ele não vem pra mim. E o pior, se ele vir, provavelmente eu não poderia levantá-lo. Então Tony, com as suas piadas, diz: nós fazemos um belo trio. Capitão Hydra, Tony Vegetal e o indigno Thor. Claramente tem sido uma viagem turbulenta para todos nós três, né, atualmente. Então o Capitão América diz: sabe o que precisamos, Tony? Precisamos nos reunir de volta. E o Stark diz: Steve, eu não tenho certeza se somos os únicos a fazer isso. Os tempos mudaram. Então o Steve diz: nós também mudamos, Tony. E o Stark responde: então devemos reconhecer quando é hora de se afastar. E o Steve diz: nós fizemos isso, agora é hora de assumir novamente do jeito que só nós podemos. O Tony Stark responde: nós não somos mais especiais como costumávamos ser. Caramba, eu disse isso mesmo? Eu poderia dar 20 nomes, sem pensar muito, Steve. Pessoas que poderiam pegar o que nós construímos e fazer algo completamente novo. Então o capitão começa com seu discurso para o Tony. Às vezes o que é velho é novo outra vez. É a história da minha vida. Nós teremos que fazer isso, Tony, cedo ou tarde. Nós sempre teremos. Precisamos estar preparados. E o Tony Stark responde: nós tentamos antes estar pronto para tudo, que ficou de difícil controle e terrivelmente caro. E o capitão então diz: eu não falo sobre isso, Tony. Falo de apoiar, com a gente no centro, como foi no início. O Stark responde: no início apenas aconteceu. Não fomos nós, na verdade era mais o Loki do que nós. E quem disse que tem que ser nós três liderando? Então o Thor golpeia com a sua caneca na mesa e os interrompe, dizendo: Thor, o deus do trovão, diz: como as estrelas são minhas testemunhas, deve ser nós. Nós precisamos disso, agora mais do que nunca. Nós três precisamos um do outro. Não podemos fugir, meus irmãos. Devemos abraçar isto. Então o Tony responde: ok então, cara, uau. Então me diz uma coisa, Denzey Jr., já que vocês dois parecem ter tudo resolvido, exatamente por que diabos eu deveria abraçar a ideia dessa vez? O Thor então diz: o que eu preciso é de outra bebida. Então Tony diz: pois bem, isso é ótimo então. Eu acho que está decidido, pelo menos por vocês dois velhotes. Então eu suponho que tudo que temos que fazer é sentar e esperar por alguma nova e surpreendente calamidade. Então do relógio do Tony Stark começa a soar um alarme de emergência. O Tony recebe do seu relógio a seguinte informação: os seus satélites estão detectando múltiplas flutuações de energia na órbita próxima da Terra. Flutuações maciças, completamente, ridiculamente maciças. Na verdade, tudo de uma origem desconhecida. O Steve Rogers então diz: bem, então eu acho que isso é um avante vingador. O Stark o interrompe e diz: se você disser essas palavras, Rogers, eu juro que você que vai pagar a conta do Thor. Então ele pede ao seu relógio que lhes diga as coordenadas. E o relógio diz que está a cerca de 321 quilômetros dali. As páginas mudam, e ao mesmo tempo que temos o trio dos Vingadores no bar, temos o Pantera Negra e o Doutor Estranho. Estão cavando uma caverna embaixo da África do Sul. E o Doutor Estranho diz: é um local de escavação impressionante, e nada menos que no berço da civilização. Mas eu espero que você não tenha me chamado aqui com arqueologia em mente, Pantera. Eu acho que eu não sou esse tipo de doutor, T'Challa.
Então o Pantera Negra responde: não são os restos antigos nessa caverna que eu senti necessário a atenção do Pantera Negra e do Doutor Estranho, são os novos. Ao ver os cadáveres, o Doutor Estranho então entende o que o Pantera Negra estava falando. O T'Challa ainda fala que esses corpos, devem ser os arqueólogos que estavam responsáveis por essa escavação. E o Doutor Estranho diz: nunca se sabe que tipo de tumba ou nave screw você pode acabar encontrando em lugares assim. E o Pantera Negra diz: pois é, mas não foi isso que eles acharam. O que eles acharam emitiu uma incrível quantidade de radiação cósmica, mesmo que tenha sido enterrado aqui por 1 milhão de anos. Queimou aqueles homens vivos e depois de alguma forma desapareceu completamente. Foi por isso que eu te trouxe aqui, Estranho. Eu quero que me diga o que é isso. O Doutor Estranho então usa o seu olho de Agamotto e diz: definitivamente havia magia neste lugar. Feitiços projetados para manter algo aqui e para manter os outros do lado de fora. Magia muito, muito antiga. Opa, eu não posso acreditar. Essa é a magia do Agamotto. Ele foi o primeiro feiticeiro supremo da Terra. O T'Challa então pergunta: o que aconteceu com esses feitiços? Por que eles falharam? E então o Doutor Estranho diz: recentemente toda a magia morreu durante a minha batalha com um grupo de cultistas da ciência chamado de Empirical. Os feitiços aqui eram tão antigos que eles nunca teriam sido reconstituídos. Quanto à coisa que esse feitiço deveria guardar, era algo muito grande, algo vivo. O seu medo ainda mancha essas paredes, medo e solidão, e também raiva. Eles então ficam com cara de assustados, e o Pantera Negra responde: eu concordo que o que fosse que era enorme, com 600 metros de largura, pela minha estimativa. Então a questão se torna: aonde essa coisa foi? Logo o Doutor Estranho observa alguns buracos e diz: se tem 2.000 pés de comprimento, eu não acho que tenha escapado por esses buracos. Então o Pantera Negra fala: não, mas alguma coisa aconteceu. Eu enviei uma sonda umas 4 horas atrás. Tinha 320 quilômetros de profundidade e continuava indo quando a sonda derreteu pelo calor. Quanto mais nos aprofundarmos, mais perto estamos de encontrar pistas. O Doutor Estranho então fala: eu já vi esse filme antes. Essa é uma daquelas coisas que explodem nas nossas caras se nós formos precipitados, e talvez exploda junto à Terra. Você precisa dos Vingadores nisso, T'Challa. Então Pantera Negra diz: não há mais Vingadores, Stephen. O Pantera Negra vai andando e diz: os símbolos nas paredes da caverna remontam à Idade das Pedras. O meu símbolo de Pantera Negra e o seu símbolo de Mago Supremo da Terra está entre eles. O que quer que esteja acontecendo aqui, doutor, já estamos envolvidos, e tem sido por um longo tempo. Te vejo lá embaixo. Então o Stephen também entra seguindo o Pantera Negra. Em um outro lugar longe dali, em Los Angeles, Robbie, que é o motorista fantasma, está revisando o seu carro com o seu pequeno irmão Gabe do lado. E o seu irmão pergunta: quando você vai me levar para correr nas suas corridas, Robbie? Tem muito tempo que não saímos, tipo 1 milhão de anos. E o Robbie diz: sinto muito, maninho, é que tem algo estranho com o carro ultimamente, ainda mais estranho do que o habitual. E então o pequeno diz: estranho? Como o motor está barulhento ou a marcha lenta demais? Robbie então diz: não exatamente. Gabe, só fique longe do carro por enquanto, certo? Até que eu consiga descobrir algumas coisas. Então Robbie se olha pelo reflexo do capô do carro e se vê como o próprio Ghost Rider. Então vemos agora uma mulher andando por Manhattan e de repente um homem começa a perturbar a jovem daí em cima dela. Ela pede para que ele a deixe em paz, mas ele não dá ouvido e chega bem perto dela. E então vemos que a jovem era ninguém menos do que a She-Hulk. Então o sujeito sai dali correndo de medo. E então, ela diz para ela mesma: continue andando, Jennifer, não libere o Hulk. Continue andando, não libere o Hulk, continue andando. Parece que ela está tendo alguns problemas de autocontrole. Logo então somos jogados no espaço, na estação da Tropa Alpha, a agência de defesa planetária. Eles descobriram uma coisa bem estranha cercando o espaço perto da Terra. É dito o seguinte: cada uma dessas coisas está se agitando com o poder de vários trilhões de Hiroshimas. Por enquanto não tem consenso sobre o que são essas coisas até agora.
A teoria da divisão quântica diz que é uma rede de teletransporte que não deveria ser possível aqui. Todas essas falas, eram discussões dos cientistas que estavam dentro ali na estação da Tropa Alpha. A Capitã Marvel então aparece e diz: eu estou de olho agora em um desses, e parece possível pra mim. É algo vindo ali através dele? Então a Tropa Alpha responde: isso faz parte da teoria, mas a energia que floresce não bate com qualquer cultura alienígena, que já catalogamos antes. Então a Capitã Marvel diz: bem, quem quer que sejam, eu estou em posição de socá-los de volta para onde quer que eles vieram. A Tropa Alpha então diz: níveis de energia que ultrapassam a nossa capacidade de medir. Coronel Danvers, você provavelmente deveria... Capitã Marvel então os interrompe e diz: espere, soe todos os alarmes agora mesmo. Não é uma armada alien. Então a Tropa Alpha pergunta: o quê? Como você sabe? Então vemos a Capitã Marvel indo em direção àquele portal cósmico, e daquele portal saindo uma enorme mão, que parece ser a mão de um celestial. Regressamos para a Terra, e na nave temos o Steve Rogers, o Thor e o Tony Stark. O computador do Tony diz: Sr. Stark, essas anomalias de energia em órbita estão todas elas aumentando de repente, e se parecem muito com nexos de teletransporte. Então Tony imediatamente diz: encurta-os, use todos os satélites Starks e drones disruptores que temos em órbita. O computador então responde: eu já tentei isso, senhor. Não parece estar funcionando. Seja o que for que esteja causando isso, é uma tecnologia muito além do que qualquer outra coisa que já encontramos. Então o Capitão América diz: nós temos que ir lá, Stark. E o Tony diz: você disse para se encontrar no bar do Village, não para ir na lua. Esse Quinjet não foi feito para a viagem espacial. E então Thor os interrompe e diz: mas eu fui. E então o Tony grita: não, Thor, espere. O Capitão América diz: Tony, esqueça suas apreensões sobre nós. Nós não temos tempo para isso. O Tony grita interrompendo eles: caramba, Cap, eu estou dizendo que não precisamos ir até lá, porque o que acabou de passar por esse portal já está vindo até nós. E então vemos o céu brilhando por toda a Terra e uma luz muito forte. Somos jogados novamente para o Doutor Estranho e o Pantera Negra, que estão dentro da Terra. O T'Challa disse: eles não são desse mundo. E o Stephen diz: isso parece óbvio, ainda parece que eles estão aqui há um bom tempo. E então Pantera fala: eu não estou pegando sinais de vida, tudo parece inativo. Na frente deles tinham milhares de casulos estranhos e gosmentos. Novamente voltamos para o Robin, o Ghost Rider, e ele diz: eu não durmo há 3 dias. Sabe por quê? Porque eu tenho medo do que vai acontecer se eu dormir. Medo de você. De onde você vai me levar? Como nossa última viagenzinha à África, onde eu acabei lutando contra aquele cara louco, o Stigma. Eu tenho medo do que você está me tornando. E um cara que grita com o seu carro, eu acho, seu carro endemoniado. Aposto que isso não teria acontecido se eu dirigisse outro carro. O quê? Que merda é essa? E então o chão começa a se quebrar e algo começa a sair do solo. Eram uma espécie de insetos alienígenas bem diferentes e bem grandes. Então o Robbie começa a se transformar no Ghost Rider e diz: se vocês estão aqui vindo do inferno para tomar o carro, vá em frente, pegue-o e nos deixe em paz. Mas se vocês acham que vão colocar uma mão ou garra na minha família, então deixa eu dizer, estamos prestes a ter o próprio inferno aqui e agora, graças ao motorista fantasma. Em um outro lugar, o Pantera Negra diz: algo está acontecendo, foi acionado o alerta global da Tropa Alpha. Existem algum tipo de perturbação em órbita. E o Doutor Estranho então diz: está prestes a ter uma perturbação aqui também. O meu sentido estranho está tinindo. É algo feroz. Devemos sair daqui, T'Challa. E o Pantera Negra complementa: sim, talvez você esteja certo. Olhando então mais abaixo desses casulos gosmentos, estavam nascendo mais e mais desses insetos bizarros. A página então muda e nos surpreendemos. O que é isso? O Tony Stark diz: está descendo. Se segurem. E então vemos que um celestial está caindo do céu, cara, indo parar no chão da cidade, aparentemente morto. O Thor diz: pelos ossos de Ymir, isso é um celestial, uma raça ancestral e super gigante, gerado pelas estrelas que julgam e destroem mundos inteiros. E então o Capitão América diz: vejam, ele não está sozinho.
A Capitã Marvel está ali, cansada, parece que ela trouxe esse celestial. Ele iria cair com tudo na Terra, então ela conseguiu parar a queda desse celestial. Então a Capitã Marvel diz: oi garotos, parece que vocês escolheram o momento certo para voltar com a banda novamente. Então o Capitão América grita: Capitã, você está bem? O Stark pergunta: Danvers, você acabou de matar esse celestial? E ela então diz: não, ele já estava morto quando isso saiu do portal. Tudo que eu fiz foi impedir que ele pousasse, na Times Square. Ela então diz: não há tempo para ficar de bobeira e bater nas costas um do outro. Do portal que saiu essa coisa há mais 100 como ele. E então ela voa para o espaço e olhando para o céu eles observam diversos celestiais caindo aqui na Terra. A Tropa Alpha então informa o mundo: aqui é a Tropa Alpha para a Terra. Para qualquer pessoa na superfície que possa nos ouvir, aguardem pela entrada. Há cadáveres gigantes caindo do céu em todo o mundo. Corpos de 2.000 pés de comprimento. Nós disparamos todo o nosso arsenal neles, mas não podemos nem mesmo danificar suas armaduras. Nós não sabemos o que dizer, exceto: se tem algum deus aí, tenha piedade de nós, pessoas da Terra. Isso se houver deuses vivos depois de hoje. O Thor, o Capitão América e o Homem de Ferro tentam fazer o que podem durante essa situação, enquanto outros heróis lutam contra esses insetos bizarros. E a Capitã Marvel continua tentando impedir que os Celestiais caíssem com tudo na Terra, causando um grande impacto. O Thor então diz: eu já encontrei esses Celestiais antes. Eles possuem o poder de acabar com a Terra com apenas um estalar dos seus dedos de 2 toneladas. E então o Tony Stark diz: essa é a questão. Se os Celestiais são tão poderosos assim, quem diabos poderia matá-los? O Capitão América então diz: eu acho que essa pergunta acabou de ser respondida para você, Tony. Todos eles olham assustados para sua frente, e o que eles observam eram seres completamente diferentes do que eles já tinham visto antes, e também gigantes, e um deles chamava mais a atenção. Eles eram a Host Final, uma horda de celestiais malignos que estava invadindo a Terra e que provavelmente também havia matado esses outros celestiais. O Tony Stark pergunta: mas alguma coisa que queira acrescentar antes de fazermos isso, Capitão América? Então o Steve diz: só uma coisa vem em mente, Homem de Ferro: Vingadores, avante! Então finalizamos essa loucura, cara, a primeira parte dos quadrinhos Vingadores de 2018 número 1. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você tá achando. Fala Nerd, estou de volta e hoje vamos dar continuidade à história completa dos Vingadores pré-históricos, o grande evento que promete: Vingadores versus Celestiais. Lembrando que eu já fiz a história completa de cada um dos Vingadores pré-históricos, e agora é uma história em conjunto. E já fizemos a parte 1 e agora vamos de parte 2. Vamos lá então, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Como vimos antes, os celestiais estão caindo, tá chovendo celestial do céu, enquanto uma horda de insetos incontroláveis invadem por baixo da Terra. E quando a multidão de celestiais sombrios marcham na Terra, mais uma vez há um chamado: Vingadores, avante! Começamos com um relato de fundo. E lá vão eles, como nos velhos tempos, os 3 grandes juntos novamente. A multidão fica louca, mas devemos dar a essa nossa realidade doente o remédio consagrado pelo tempo que ela tanto necessita, não devemos? E para alguns de nós isso significa reverter para papéis com os quais estamos algemados há muito tempo. Mas eu sei o que você está pensando. Por que parar a diversão com apenas 3? Aqui tínhamos então os heróis lutando contra a Host Final, e salvando as pessoas da Terra. A narração continuava: acredite em mim, há muito mais idiotas por aí com papéis para interpretar, mesmo que eles ainda não percebam completamente. Enquanto falamos, essas pessoas estão por aí. Alguns deles são o tipo usual de super-herói suspeito. Bem, é sempre bom ter algumas surpresas misturadas, você não acha?
E então observamos o trio Capitão América, Homem de Ferro e Thor lutando aqui na Terra. A Capitã Marvel estava lutando no espaço e o Pantera Negra, junto com o Doutor Estranho, estava lutando no interior da Terra. E então temos o Ghost Rider também, né, lutando contra os insetos misteriosos. Que inferno maldito! Insetos gigantes me atacando do nada! Em que você me meteu agora, maldito carro idiota? Então o irmãozinho do Robin, né, que é o motoqueiro fantasma, diz pela janela: Robin, eles estão dizendo nas notícias que os gigantes estão caindo do céu. O que está acontecendo? Então o motorista fantasma diz: apenas fique dentro de casa, Gabe. Eu estarei de volta logo ao descobrir isso. Então Gabe o questiona: Rob, o que está acontecendo? Por que sua voz parece tão estranha? E o Rob, transformado no motorista fantasma, diz: não se preocupe, você está seguro. Eu gostaria de poder te contar mais, irmãozinho, mas tudo que realmente sei com certeza é que eu sou Robbie Reyes, o garoto do leste de Los Angeles, com um infernal charger endemoniado. Gostando ou não, eu sou o motorista fantasma, e se eu não tivesse uma caveira flamejante como rosto, na maioria dos meus dias, você veria o quão absurdamente aterrorizado eu estou. E enquanto Rob dirigia como motorista fantasma para o centro do problema, a narração continuava. Há forças em ação aqui que estão em jogo há muito tempo. Vá perguntar ao Jim, o velho quebrado pai de todos, ou o Estigma, embora eu suponho que você não possa, porque ele já está morto. Então talvez o envolvimento do motorista fantasma não seja uma surpresa. O mesmo não pode ser dito, no entanto, para todas as pessoas envolvidas. Então temos agora Jennifer Walters, né, a mulher Hulk, dando de cara com um dos celestiais que caíram aqui na Terra. Merda, o quê? Gigante morto vindo dos céus? Sai fora, Jen, isso está muito acima do seu salário. E algo assim não será bom para o seu temperamento delicado. Eu sei de tudo isso. Então por quê? Por que eu sou tão atraída por... Oh Deus, isso resolve tudo. Eu sou uma idiota. E então vemos alguns desses insetos gigantes saindo de dentro desse celestial morto. Então a Jennifer começava a se descontrolar. Não! Saia! Você não sabe o que está... Eu não posso deixar sair. Eu não! Hulk esmaga! Então ela se transforma, perdendo o controle e matando vários daqueles insetos que estavam na sua frente. Então nos mostra todos lutando novamente. O capitão pergunta: Tony, aonde está a fraqueza da armadura deles? O Tony então diz: a minha inteligência artificial começou a rir no meu ouvido, Cap. Eu acho que isso significa que eles não têm nenhuma fraqueza. O Capitão América então diz: uma vez eu afundei um navio de guerra com um escudo. Tudo tem uma fraqueza. Então o Thor diz: na minha experiência, nenhuma criatura que tem um rosto gosta muito de ser espancada na cara. Thor então parte pra cima, porém ele é golpeado e cai do céu. E a narração continua: vocês são a loucura celestial feita de carne há muito tempo atrás. E agora eles voltaram com a cura. Na outra página temos a She-Hulk novamente. Hulk não tem medo de percevejos. Hulk é do Brooklyn. Hulk não tem medo nenhum. Então a She-Hulk destrói todos os insetos e ela ouve o próprio Celestial, que aparentemente estava morto. Sim, você não estava morto? Sim, Erson. Hulk ouve. Ouço a voz na cabeça, mas Hulk não entende. O que é? Uma cura? Cura para o quê? Então a She-Hulk é teletransportada misteriosamente para algum local. Temos então agora o motorista fantasma. Droga, fala comigo. Por meses esse carro do inferno não cala a boca. E agora há astronautas caindo do céu e baratas super loucas tentando comer os meus ossos. Meu carro de repente fica tímido. Como que a minha porcaria de vida se tornou tão... Então na frente dele a She-Hulk apareceu como um raio misterioso. Então o Ghost Rider diz: o quê? Oh claro, por que não? E a She-Hulk então parece furiosa e ela demonstra querer brigar com o motorista. Agora então temos o Homem de Ferro novamente e ele diz: toda a energia para os repulsores, despeje logo. Então a inteligência artificial do Homem de Ferro responde: os seus esforços parecem ser notavelmente mal sucedidos, Sr. Stark. Então o Stark diz:
Não é verdade, placa-mãe. Eu tenho certeza que eu os fiz piscar. Capitão, nós não somos nada além de mosquitos para esses caras. Precisamos de uma nova abordagem. E eu não quero ouvir como uma vez que você derrubou 20 alemães na Segunda Guerra com um canivete. Então o Capitão América diz: era 30. E se conseguirmos colocar esses celestiais em órbita, eu terei todos os mísseis do planeta lançados neles em minutos. Então o Stark o questiona: não. Precisamos descobrir uma maneira de nos comunicar com eles. Precisamos da Jean Grey ou dos Eternos em cena. Pode ser que essas coisas não sejam tão hostis quanto pensávamos. Então a Capitã Marvel chega voando, carregando o Thor e diz: companheiros, vocês perderam um deus? E o Thor diz: o inimigo. Na verdade, eu estou o cansando. Eu juro que eu senti a sua junta quebrar. O Homem de Ferro então diz: Danvers, está na hora. Aonde todos os meus impostos estão indo? Por que a tropa Alpha não está lidando com tudo isso? Então a Capitã Marvel responde: estamos, Tony. Nós temos o nosso melhor agente em serviço. Danvers para a estação. Carga de armas nas minhas coordenadas agora. Eu já lidei com os celestiais antes e vivi para preencher a papelada. E sim, você está certo. Não somos nada além de mosquitos para eles. Mas até mosquitos podem ser irritantes, especialmente mosquitos armados com granadas de nível ômega em sintonia com as coordenadas do Sol. Voltamos então para She-Hulk e o Ghost Rider. Hulk odeia carro fraco. Então a She-Hulk ergue o carro do motorista fantasma e o quebra. Então o motorista diz: acredite em mim, eu já tentei quebrar esse carro tantas vezes, mas é mais fácil falar do que fazer, até mesmo para o Hulk. Então o carro por si só dá uma poderosa rajada de fogo na She-Hulk e ela então grita de dor. O motorista fantasma pensa: uma Hulk? Ah cara, isso nunca é bom. Rápido, diga algo confiante para esconder o quão assustado você está agora. Se você pensou que doeu, então confie em mim, senhora. Você não quer provar do meu fogo. Ou talvez queira. Então a She-Hulk, toda vermelha após o fogo, né, fica furiosa. Parece que agora é ela quem está endemoniada de raiva. Ela parte pra cima do motorista e diz: Hulk esmaga. Então o Robbie diz: e o motorista fantasma queima a garota. E nisso o Robbie ele acaba pensando: merda, eu odeio a minha vida. Estamos de volta com o Homem de Ferro e ele pergunta a Capitã Marvel: você vai teletransportá-los para o Sol? E a Danvers diz: bom, essa é a ideia. A tropa Alpha não pode desligar as suas dobras orbitais, mas nós conseguimos extrair parte da energia do hiperespaço para o nosso uso. Essas granadas são gatilhos de dobra. Quando você me vê começar a jogar elas, eu sugiro que todos se afastem muito. Enquanto eles conversam do plano, o Steve Rogers tenta distrair o gigantesco celestial. E ele diz: faça agora, Capitã Marvel, antes que eles... O Tony Stark fica preocupado com o que ele está vendo. E ele diz: Steve, cuidado, isso é... Steve! A nave que o Capitão América estava se quebra e ele começa a gritar, agonizando de dor. Os outros heróis então partem em direção ao Capitão América para tentar salvá-lo. E temos também agora o Celestial Erson, que parecia morto, dizendo: nós temos uma ajuda. E então estamos de volta com a She-Hulk. Ela e o motorista fantasma ainda estão lutando. Já chega, eu posso ser só ossos, mas isso ainda dói, senhora. Robin então prende a She-Hulk nas correntes do carro e lança rajadas de fogo infernal sobre ela. O Ghost Rider diz: e eu não sou seu inimigo. E então a She-Hulk grita: você não é Hulk, isso significa que você é inimigo. Ele diz então: eu sei como você se sente. Eu não sou exatamente uma pessoa, mas agora, pelo jeito das coisas, Hulk, ambos podemos precisar com certeza de um amigo. E então do chão surgem mais e mais insetos gigantes, e a narração da história continuava por cima. Eles se auto-intitulam Vingadores, mas eu não tenho certeza se eles compreendem o significado desta palavra. O que eles têm para vingar? No meio disso então, o Erson, o Celestial, ele tenta golpear um dos Celestiais malignos, porém ele é atingido. E a narração continuava: eles foram desprezados e rejeitados, mesmo por aqueles que eles chamam de família. Eles foram caçados e perseguidos até os confins da terra e além. Não, só eu fui.
A narração nos dá a entender que tem alguém a mais por trás de tudo isso, e essa pessoa tem algum problema, alguma rixa com os Vingadores. O Capitão América continuava preso no poder cósmico daquele celestial, e então, mesmo sentindo muita dor, ele grita: Carol, as granadas, jogue-as, agora! Porém, todos eles são atingidos pela energia cósmica daquele celestial. E então voltamos para a narração. Eu sou o único que faz alguma vingança por aqui. Não haveria nem mesmo um Vingador se não fosse por mim. Você pode ir longe, até o ponto de dizer que Loki é o maior Vingador que já existiu. E então Loki se revela à frente desses celestiais sombrios. Eles eram aliados para algum plano maligno do Loki. E o Loki diz: eu vejo que todos vocês conheceram os meus novos amigos, a host final. Não se importe comigo. Eu estou aqui apenas para ajudar quando eles vingarem o maior erro de todos os tempos e corrigir o erro grave que eles cometeram há 1 milhão de anos atrás. Suponho que possa chamar isso de salvação através da extinção global, e começa agora. Então, com essa revelação aí do Loki, cara, essa surpresa, a gente finaliza essa edição, né? Temos sim outras partes, vou trazer pra vocês. A próxima, inclusive, já tá pronta, tá mais insana ainda do que a primeira e do que a segunda, mano. Vou trazer completinho pra vocês, deixa muito like que eu já solto, e também se inscreve no canal pra você não perder as próximas sagas. Hoje continuaremos a nossa saga dos Vingadores pré-históricos e também dos Vingadores versus os Celestiais Sombrios. Quem é que tá por trás de tudo isso? E por que os Celestiais estão morrendo? Essa é a terceira parte da história. Na descrição você encontrará as outras duas partes. Se inscreve no canal, deixa o like e vem comigo encontrar essas respostas. Estamos na primeira página e observamos a She-Hulk e o motorista fantasma terminando de matar alguns daqueles insetos gigantes. E então o motorista fantasma diz: acabamos de matar um monte de baratas gigantes juntos. Isso significa que somos amigos, certo? E nós não esmagamos nossos amigos, não é, Hulk? Hulk? Então a She-Hulk começa a gritar, se queixando que estava ouvindo vozes dentro da sua cabeça. Voz na cabeça não cala. Gigante morto do espaço, fracote e estúpido. A voz estúpida disse... Então a She-Hulk fica enfurecida e parte pra cima do motorista fantasma novamente. E então ele grita: Hulk! Não, não, Hulk não! Ele desvia e a She-Hulk acerta o chão. Esse era o plano dela, só que pareceu que ela iria atacá-lo. Ela então abre um túnel no chão que liga até o centro da Terra e pula dentro. Então o motorista fantasma diz: a parte mais assustadora de tudo isso é que a She-Hulk parece saber mais sobre o que está acontecendo do que eu. Então o motorista fantasma chama o seu carro demoníaco e também pula ali dentro. Inferno, aqui vou eu. Na página seguinte estamos em Nova York, onde o Loki junto com os Celestiais Sombrios derrotaram os Vingadores e deixou todos eles imóveis com uma espécie de magia. O Thor, já tomado pela magia, diz: ah, meu irmão, o que é que você fez? Tony Stark diz: isso está ficando cada vez melhor. Então Loki responde: você não pode me culpar pelo que está acontecendo aqui, Thor. Pela gloriosa morte cósmica que veio de cima. Sou apenas um facilitador. Tudo isso é a adorável obra assassina da Host Final. E esse momento de purificação tem sido inevitável por muito tempo, desde o início da doença chamada Homem. Estou surpreso que seu amado pai de todos, Odin, nunca lhe disse, irmão. Talvez Loki não seja o único deus das mentiras. Então os Vingadores estavam caídos e o Thor diz: eu vou matar você por isso, irmão, 1000 vezes seguidas. Então o Loki diz: sim, eu tenho certeza que você vai tentar. Afinal, vocês são os Vingadores, não é? A propósito, eu vou pegar essas granadas de dobra, se você não se importar, minha Lady Danvers. Então Loki continuava: mas acredite em mim, quando a Host Final terminar aqui, não haverá mais nada nesse mundo para vingar. Vê como o seu poder negro surge, agora que eles estão no coração da grande infecção?
Tudo que resta para eles é abrir a própria terra e finalmente libertar toda a fúria do... Então o Capitão América, que estava preso dentro do campo de força do Celestial, diz: eu tenho uma ideia melhor. Então ele arremessa o seu escudo nas granadas de dobra que estavam com o Loki. Alguém grita do fundo: Cap, não! Essas granadas estão em sintonia com o... Então uma grande explosão de energia acontece vindo daquelas granadas. O Loki se assusta e o Capitão América diz: vejo vocês nas estrelas, Vingadores. O Homem de Ferro então grita: Cap! O Thor pergunta: aonde eles foram? E a Capitã Marvel responde: se as granadas de dobra funcionar, eles foram para o Sol. Então as páginas mudam e estamos dentro da Terra. O Doutor Estranho diz: é só comigo ou essas coisas estão ficando mais fortes? Ele e o Pantera Negra continuam lutando contra essa horda de insetos gigantes. Então o Pantera diz: não é só com você, doutor. Seus níveis de poder estão se expandindo rapidamente. Eles estão conectados a uma fonte de energia. Eles estão se alimentando de alguma coisa. E então o Doutor Estranho diz: e essa coisa está prestes a ser nós. Eles vão ficando cercados por tantos desses insetos. E o Pantera Negra diz: essa é uma causa perdida. Use a sua magia para chegar à superfície, Stephen. Eu vou mantê-los aqui o máximo que eu puder. Provavelmente por mais algumas horas. O máximo que eu conseguir. Então o Doutor Estranho diz: bem, agora você está apenas se exibindo, mas eu não vou te deixar. Então é melhor você descobrir alguma maneira de nos salvar. Então, sem planos de sobrevivência, o Pantera Negra e o Doutor Estranho escutam um barulho bem alto vindo de cima. E então as rochas se quebram. A She-Hulk e o motorista fantasma chegam em uma grande entrada para ajudar os dois heróis. Na próxima página, voltamos para o Capitão América. Ele não morreu, ao que parece. O Loki também estava ali. Acorde, capitão. Você vai querer ver isso. Não é todo dia que você consegue ver uma estrela de dentro. Então o Capitão América fica surpreso. Como? Nós estamos dentro do Sol? E o Loki responde: sim, e não tem de que, por sinal, ter salvo a sua vida. Infelizmente para você é muito difícil matar um feiticeiro do meu calibre. Não que existam quaisquer outros feiticeiros do meu calibre. E então o Capitão América arremessa o seu escudo contra o Loki e aproveita para enviar uma mensagem para o Stark. Stark! Stark! Estamos dentro do Sol! Atire com tudo que você tiver. O Loki rebate o escudo do Capitão e diz: vem agora, Capitão. Não temos tempo para isso. E você realmente quer deixar inconsciente o único Deus que nesse momento está mantendo você vivo? Loki parece ter criado uma espécie de barreira mágica para impedir a radiação do Sol de queimá-los. Observamos os gigantescos celestiais negros e o Loki diz: você irá conosco, Capitão América. Não importa o que aconteça comigo, os Vingadores não vão parar de lutar. Loki então responde: lutar? Você chama isso de lutar? O que acabamos de testemunhar em Midgard? Eu acho que você também acredita que uma mosca possa lutar contra uma tempestade, não é? Então o Capitão América diz: depende da mosca. Loki então responde: bem, eu odeio desapontá-lo, insetinho, mas não haverá uma batalha entre os Vingadores e a Host Final. Então o Capitão América diz: bom, eu então aceito a sua rendição. Loki o responde: eu estou feliz em ver que a aniquilação iminente não afetou o seu senso de humor, Capitão Rogers. Você vai precisar disso nas próximas horas. Pessoalmente, eu sempre achei que a extinção global é melhor servida com um sorriso. Ouviu, meninos? Vamos ver alguns sorrisos. Loki então estava dentro do Sol com a sua Host Final. Como eles são celestiais, eles conseguem ficar vivos tranquilamente naquele ambiente. Então voltamos para a Terra. Está vivo, Steve está vivo. A tropa Alpha confirma, dizia a Capitã Marvel. O Thor então diz: graças aos deuses. O Stark responde: claro que está, esse velho viverá mais do que nós. Carol Danvers continua: todos estão vivos, os celestiais sombrios também. O Thor então diz: devemos ir atrás deles. Mas a Capitã Marvel responde: tarde demais. A tropa Alpha pegou a Host Final, emergindo do Sol ilesos, junto com o Capitão e o Loki. Mas todos depois se teletransportaram imediatamente
e o paradeiro deles é desconhecido. O Stark então responde: lá se vai o plano, jogue-os no sol, geralmente sempre funciona. A Capitã Marvel diz: os cadáveres gigantes pararam de cair do céu, pelo menos tem isso. E então o Stark fala: isso é culpa sua, Danvers. E os dois começam a discutir feio. O Stark responde: esse é exatamente o tipo de catástrofe cósmica que a tropa alfa deveria parar. E a Danvers fala: nós vamos pará-lo, Tony. Enquanto isso, fique à vontade para ficar fora do nosso caminho, ou mais especificamente, do meu caminho. O Stark questiona: o quê? Você vai me colocar em coma novamente? Danvers então responde: seu desgraçado, não foi assim que aconteceu. O Thor então os interrompe: cessem vossa guerra civil, isso é muito improdutivo. Não é assim que os Vingadores se comportam. E então os dois respondem gritando: nós não somos Vingadores. Então eles três são surpreendidos e o Stark diz: o que diabos é isso agora? Observamos que o motorista fantasma está saindo de dentro da Terra com o seu carro demoníaco. E de dentro temos o Pantera Negra e o Doutor Estranho também. O Doutor Estranho diz: você dirige bem, garoto. Desculpa por vomitar tantas vezes. E o motorista fantasma responde: alguém por favor pode tirar o Hulk do porta-malas? E o Pantera Negra diz: Stark, Danvers, há mais coisas acontecendo aqui do que vocês dois percebem. Precisamos de toda a ajuda possível. Precisamos dos Vingadores. Estamos agora no Polo Norte, aqui na Terra. Observamos um dos Celestiais sombrios, meio que invocando ou abrindo caminho para os insetos gigantes que estavam no centro da Terra. O Loki diz: olha eles, é quase lindo, de uma maneira repugnante, é claro. Então o Capitão América, que estava preso, diz: não importa que tipo de peça esteja tramando Loki, ainda há tempo de mudar o rumo, de nos ajudar a parar isso. O Capitão América sempre tenta buscar o melhor das pessoas com a sua positividade. Porém, gente, é o Loki, né? O Steve continua: eu sei que há um deus decente escondido debaixo desses chifres. Eu vi aparecer ao longo desses anos. Até mesmo eu vi fazendo a coisa certa de vez em quando. Eu sei que o seu irmão também acredita nisso, Loki. E então o Loki responde: o seu mundo é um lugar simples, não é, Rogers? É claro que é. Você é um soldado que atingiu a maioridade defendendo o mundo dos alemães. Mas eu sou mais velho do que todos os seus anos. Mais velho do que a capacidade da sua raça humana de andar de pé. E com esse tipo de idade surge uma perspectiva muito singular. E você e o seu córtex recém-evoluído não podem entender. Eu sou algo muito além dos seus conceitos mesquinhos de bem ou mal, capitão. Mas se você insistir em recorrer a rótulos banais, então acredite ou não, eu sou o mocinho aqui. Então o Capitão América diz: aqueles alemães que eu combati também achavam que eram os mocinhos, mesmo quando massacravam milhões. Então Loki diz: se seu cérebro pudesse resistir a comunicar-se com um celestial, então talvez você pudesse perguntar a esse sujeito aqui o que ele acha das minhas habilidades como salvador. O Loki continuava: esse celestial veio pela primeira vez há 1 milhão de anos atrás, em um estado de angústia, desesperadamente precisando de ajuda. Em vez disso, ele foi agredido pelo meu pai e os seus lacaios primitivos e enterrado na terra com um monte de lixo cósmico. Foi aí que eu o encontrei e o ajudei a erguer-se novamente para atingir a sua verdadeira forma. Loki estava se referindo aos Vingadores pré-histórico e o dia que esses Vingadores de 1 milhão de anos atrás lutaram contra a primeira invasão celestial na Terra. Isso está na primeira parte dessa saga dos Vingadores pré-históricos. Assiste lá. Então o Capitão América volta a dizer: você não salvou nada, Loki. Esses celestiais foram corrompidos, esquecidos. Eles assassinaram a sua própria espécie. Então o Loki responde: os tratamentos podem parecer não convencionais. É verdade, mas eu espero uma recuperação completa. Se você não acredita em mim, capitão, venha. Você pode examinar o paciente sozinho. Então o Capitão América diz: para onde você está me levando? E o Loki responde: para a raiz da infecção. Uma infecção tão antiga como o próprio tempo. E o capitão pergunta: uma infecção sob o Polo Norte? E o Loki finaliza:
De fato, o paciente é a Terra, capitão. E já é hora da velha senhora se curar. Ou morrer. Voltamos então para os heróis, que agora estavam todos reunidos. O Tony Stark diz: ok então, recapitulando. Apenas para ter certeza que eu não estou completamente louco. A Terra está infestada de insetos gigantes e coberta com celestiais mortos. E em algum lugar lá fora, o Loki e os seus novos amigos, a Host Final, estão tramando algo que provavelmente matará a todos nós. Eu perdi alguma coisa? Ah, claro, aqui também está uma Hulk furiosa para nos ajudar a controlar a situação. A Capitã Marvel então acaba reconhecendo a She-Hulk e diz: Jen, é você? Deus, o que aconteceu com você? Eu pensei que você tinha se recuperado depois. Então a She-Hulk a interrompe e diz: menos papo e mais soco. O Thor também comenta: nós estamos perdendo tempo. Nós temos que encontrar para onde levaram o Capitão América. E o Pantera diz: temos cada olho em órbita em busca do Capitão Rogers. Mas até localizarmos a Host Final, esses insetos podem ser a ameaça mais urgente. E lá do fundo o motorista fantasma diz: essa Hulk sabe alguma coisa mais. Ela é a razão pela qual eu estou aqui. E a razão pela qual salvamos vocês. E o Stark pergunta: certo, de novo, quem é você? E o motorista diz: eu sou o cara que acabou de dirigir até o centro da Terra e voltou. E o Stark responde: ah tá, vamos ligar pra você se precisarmos de outra carona. Meio que o Stark estava dispensando a ajuda do motorista fantasma. E então o Doutor Estranho diz: Tony, chamando a atenção dele. E o Stark continua: sim, eu sei, eu estou totalmente no modo cretino agora. Mas eu não conheço esse. E nesse momento eu já estou rodeado por coisas demais que eu não sei. As páginas mudam e o Pantera Negra diz: eu tenho estado em contato com o Capitão Britânia e a Força de Defesa do Povo na China. Há heróis em todo o mundo que já lidam com a destruição causada pelos Celestiais caídos. Precisamos estar focados em impedir o que vem a seguir. Então a Carol Danvers diz: certo, T'Challa, é por isso que o Pantera Negra e eu estamos indo para a estação da Tropa Alpha, para descobrir o que diabos são esses insetos. E o Stark responde: então estamos fazendo a coisa de dividir em equipes menores, certo? Bom, essa é uma estratégia sólida e tradicional. Precisamos de alguns especialistas nos campos dos Celestiais, se vamos resgatar o Capitão América. É por isso que você e eu, Doutor Estranho, vamos ter um encontro com os Eternos. O Stark então iria dar uma função para o Thor. Thor, por que você não... Mas ele foi interrompido pelos relâmpagos do Deus do Trovão. E ele diz: o Thor acabou de roubar a nossa Hulk. Isso é bom ou ruim? E então o Doutor Estranho diz: isso é definitivamente ruim para alguém. Estamos agora em Asgard, e aqui temos o Thor e a She-Hulk. Deixe-me falar, Lady Walters, e não comece a esmagar a menos que eu faça. Odin, onde você está, seu maldito mentiroso? Não se atreva a se esconder de mim. E então eles se encontram com o pai de todos, que estava sentado em seu trono. Odin diz: eu estou muito velho e quebrado para me esconder. O que é que você procura, Deus do Trovão? Thor então responde: a verdade, e dessa vez você irá me dar, pai, quer você goste ou não. Estamos de volta na Terra, e o Doutor Estranho diz: então, T'Challa, vai dizer ao garoto lá atrás, se referindo ao motorista fantasma, que o símbolo dele também estava na parede da caverna, ou eu digo? Então o Pantera Negra diz: não, Stephen. Nosso misterioso salvador flamejante claramente não exigiu nossa influência para se envolver nesses acontecimentos. O motorista fantasma terá que encontrar o seu próprio caminho. Então o Ghost Rider diz: então eu acho que estamos voltando para o bairro. Quero dizer, quem eu estava enganando? Eu apenas dirigi o carro a uma festa na nave espacial. Seja o que for, é claramente fora do meu alcance, certo? Tudo bem, Charger Infernal. Hora de pegar esse pedaço de tecnologia do Celestial Sombrio e fazer como um cão de caça. Rob, que é o motorista fantasma, entra no seu carro e vai andando com ele pelo mar, como se fosse um barco, dizendo: vamos encontrar alguns desses deuses espaciais. Voltamos para o Capitão América e o Loki. O Loki diz: eis aí, capitão, a raiz da grande infecção e a razão pela qual esse mundo deve morrer. Contemple o progenitor, o pai dos Vingadores, o pai de todos vocês.
Eles desceram até uma caverna e nela encontraram o corpo de um celestial, o mesmo celestial que caiu na Terra mais de milhões de anos atrás. O celestial que vocês viram na história do Hulk pré-histórico, que era o Stigma. E aqui então finalizamos essa terceira parte da história. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like para me apoiar e compartilhar com seus amigos essa história que tá incrível. Hoje vamos continuar com a saga dos Vingadores versus os Celestiais. Um dos maiores eventos dos Vingadores, que envolvem até mesmo os Vingadores pré-históricos, né? Isso aqui é um conjunto de grandes histórias e vários vídeos que eu já fiz aqui no canal. Estão todos em uma playlist dos Vingadores pré-históricos. Se inscreve aqui para você acompanhar os próximos e também deixa o like para você apoiar aqui o canal. Bora lá então. Nos últimos acontecimentos, o Thor foi para Asgard junto com a She-Hulk, atrás de algumas respostas com o Odin, que parecia esconder mais alguns mistérios. Odin iria então contar a verdade ao Thor, e aí finalizamos o último quadrinho. E então a história de hoje começa. Estamos na Terra, 1 milhão de anos atrás, com os Vingadores pré-históricos reunidos, e o Odin começa a contar os fatos que ocorreram naquela época. Agamotto literalmente inventou a ideia de bruxo mal-humorado que fala em enigmas pomposos. Eu achei muitas vezes irritante. Eu ainda juro que ele tinha algum troll em sua linhagem. O que o Stigma não possuía em juízo, que era quase tudo, compensava com puro poder cósmico. O Cavaleiro Fantasma era um garoto assustado com um demônio, onde antes havia uma alma. O Pantera foi o primeiro a descobrir um tipo de rocha vibrante, ou algo assim, e o primeiro a desvendar seus muitos segredos. Nunca fiquei tão impressionado com o Mortal. A Fênix, ela foi uma boa amiga por muitos anos, mesmo muito depois que os outros se transformaram em pó. Isso é tudo que me preocupo a dizer a respeito dela. Eu nunca me importei com a Punho de Ferro, ou qualquer um deles, por assim dizer. Nunca confie em ninguém de Kunlun. Eu deveria ter queimado aquele ninho do infeliz dragão quando tive a chance. E então havia eu, o impetuoso jovem pai de todos de Asgard, com um poderoso, mas temperamental martelo. Éramos uma combinação irregular, com certeza, mas lá no início dos tempos, éramos tudo o que a Terra tinha, e salvamos ela mais vezes do que posso contar. Talvez vezes demais. Então vemos o martelo do Odin sendo arremessado ao que parecia ser um celestial. Estamos agora em velha Asgard, nos tempos atuais. O Thor então questiona o Odin. Ainda não acredito que você nunca me contou sobre essas façanhas, meu pai. Odin então responde: foi uma longa vida, garoto. As estrelas ficariam escuras antes que eu pudesse contar-lhe tudo. E há alguns segredos que o pai de todos levará consigo para Valhalla. Então o Thor diz: não o que eu procuro, você não vai levar. 1 milhão de anos atrás, você e seus aliados primordiais derrotaram um celestial sombrio, e eu preciso saber como. Odin então responde: nós derrubamos um doentio e enfraquecido celestial. Todavia, estamos no auge de sucumbir à sua corrupção cósmica. A host final de Loki é uma raça diferente. Nem mesmo Odin Sword ou seu encantado martelo poderiam quebrar suas armaduras escuras. Nada vai pará-los, meu filho. Então Thor diz: eu não acredito em você, pai de todos. Thor continuava: com todos os segredos que foram enterrados em Asgard desde o início dos tempos, deve haver algo aqui que podemos utilizar. Então Odin diz: claro que sim, mas não derrotará os seus inimigos. Isso só tornará a sua derradeira morte muito mais espetacular. Então Thor diz: me mostre. Eles então vão com Odin a algum lugar diferente em Asgard, e o Thor diz: eu corri em todos os corredores em Asgard desde que eu era capaz de andar, mas eu nunca vi esse lugar antes. Odin responde: ninguém sabe desse lugar. Esse é o plano. O meu plano. Eles pararam de frente para uma porta que estava trancada com correntes. O Odin então diz: o que está por trás dessa porta pode acabar com o mundo, ou então talvez salvá-lo.
Abra se tiver coragem, príncipe de Asgard. O Thor então diz: diga-me o que reside por trás disso, antes que eu... A She-Hulk nem esperou o Thor terminar de falar e já partiu para cima da porta e a arrancou fora. O Odin diz: o que você procura está no centro dessa sala. Thor então diz: parece haver uma grande quantidade de gelo no caminho. E o Odin responde: isso é problema seu, Thor, não meu. Thor então fala: assim seja, faremos uma corrida, Lady Walters. Ele então convoca os seus trovões e a She-Hulk invoca a sua ira, e os dois partem para cima desse gelo e começam a abrir caminho. Do fundo, o Odin com um tom misterioso diz: você correrá apenas para o seu destino, meu garoto. Estamos agora na Grécia, ou melhor, em Olímpia, o lar dos Eternos. O Doutor Estranho diz: desculpe, Tony, mas eu não consigo encontrar sinais de vida aqui. Parece que os Eternos estão mortos. E julgando pela maneira como os corpos estão deitados, eu diria que eles fizeram isso uns aos outros, ou então com eles mesmos, tudo dentre as últimas horas. O Tony então diz: minha nossa. Eles observam alguns Eternos caídos, derrotados e pareciam que estavam mortos no chão. O Doutor Estranho então diz: minhas condolências, Tony, eu sei que você conhecia essas pessoas. O Homem de Ferro então fala: eu os conhecia? Sim, alguns deles pelo menos. Os entendia? Não, não mesmo. Os Eternos alegaram que foram criados pelos Celestiais, deixados na Terra para vigiar a humanidade depois que os Celestiais brincaram conosco também. E então o Doutor Estranho diz: há algo aqui que ainda não entendemos bem, Tony. Eu vi as bolsas de ovos no centro da Terra, milhares delas. Insetos cósmicos gigantes fizeram ninho nesse mundo por milhões de anos. De onde esses insetos vieram? Qual é a conexão deles com os Celestiais sombrios? Qual pedaço desse quebra-cabeça cósmico está faltando? E então Tony Stark diz: a morte de todos aqueles Celestiais devem ter enlouquecido os Eternos. Isso se eles já não estivessem loucos, ou talvez tenham aberto os olhos. O que esses Eternos descobriram e que nós não? E então do fundo das destruições se ouve uma voz bem fraquinha: a verdade. O Tony Stark se assusta e pergunta: o quê? Quem disse isso? A verdade nos destruiu. Tony Stark o reconhece e diz: Icarus, você está vivo? E então ele diz: não acredito que alguma vez eu estive vivo. Nós somos uma mentira, Tony Stark. E então o Homem de Ferro diz: não se mova, nós vamos arranjar alguma ajuda. Doutor Estranho, por aqui. Icarus continuava: nós Eternos éramos grandes tolos. Não estávamos aqui para protegê-los. Estávamos para cultivar vocês, suas virulências. Para eles, para os deuses espaciais. Você é um patógeno útil. Você é o derradeiro. Tony Stark o pega no colo e diz: doutor, faça alguma coisa. O Doutor Estranho chega e diz: eu estou tentando parar a hemorragia, mas temo que estamos a... Icarus o interrompe e diz: eu estou morrendo. Sinto que é uma boa mudança a host final. Não os deixe liberar a horda. Somente a Unimente pode detê-los. Tony Stark, desesperado vendo seu conhecido morrer diante dos seus braços, não entende o que ele dizia e então diz: o quê? O que você está dizendo, Icarus? Icarus o toca e diz suas últimas palavras: só vocês podem ser a cura. As páginas mudam e estamos novamente na estação da Tropa Alpha, a sede de defesa planetária da Terra. A Capitã Marvel diz: eles são chamados de A Horda, um enxame de gafanhotos cósmicos que teriam devorado sistemas solares inteiros. De acordo com a lenda intergaláctica, eles são inimigos de longa data dos Celestiais. A Capitã Marvel continuava: há relatos de todo o globo de insetos gigantes surgindo de dentro dos corpos dos Celestiais derrotados, e não só a Terra que está infestada. O Pantera Negra então diz: não pense neles como insetos, Carol, mas como gigantes germes cósmicos. E se a Horda é a doença que até mesmo os Celestiais não podem curar, então devemos agora ser mais espertos do que os deuses espaciais com cérebros do tamanho do meu palácio.
Estamos agora no Polo Norte e observamos alguns celestiais sombrios. E do fundo, a voz do Capitão América. Eu posso não ser um deus, mas esta não é exatamente a minha primeira vez, Loki. Eu ouvi as histórias sobre como os celestiais supostamente voltaram à Terra e fizeram algumas experiências com os nossos ancestrais. Nos fizeram o que somos hoje. Como alguém que sofreu uma boa parcela de experiências, ainda digo que somos o que fazemos de nós mesmos. Então o Loki diz: sim, você está certo de que as histórias dizem que os celestiais chegaram há 1000 anos atrás, ou 1 milhão de anos, ou talvez 5 milhões. Eles semearam a vida aqui e temperaram essa vida com a evolução natural. Mas essas histórias, meu caro capitão, são algo que eu gosto de chamar de mentiras. Loki então continuava a dizer ao Capitão América: esse celestial alfa esteve aqui apodrecendo não por 1 milhão de anos, mas por 4 bilhões. E não veio à Terra para experimentos, mas em vez disso, a morrer de uma morte muito mais triste e extremamente dolorosa, que coincidentalmente é exatamente o mesmo destino que espera por você e seus poderosos Vingadores, capitão. As páginas mudam e o Loki continuava explicando para o Capitão América o que estava acontecendo. A Host Final veio, capitão, para fazer os céus queimarem e os oceanos ferverem, para acabar com o ciclo da vida miserável deste mundo de uma vez por todas. Um ciclo de doença e de morte e terrível deformidade de 4 bilhões de anos de trabalho. E nada pode impedir a missão da misericórdia da Host Final, capitão. Nada em todos os céus. Estamos agora com o motorista fantasma. Ok, então, graças ao pedaço de tecnologia celestial sombrio que eu coloquei em meu capô, parece que eu acabei de encontrar os vilões. Bem a tempo para o oceano começar a queimar. Cara, eu realmente espero que não seja por minha causa. O motorista fantasma estava andando sobre aquela água congelada e observava os celestiais no céu voando, ali no Polo Norte. E então ele diz: tá, agora o que diabos eu faço? E então ele mergulha o seu carro demoníaco sobre a água gelada e diz: uau, eu não sabia que o carro tinha um modo submarino. Eu acho que isso está me dizendo que eu preciso dar uma espiada neles, certo? Tá, eu tenho certeza que eles nunca vão me ver chegando. Quero dizer, não é como se eu estivesse em chamas, ou algo parecido. Estamos agora novamente em velha Asgard com o Thor e a She-Hulk, naquele frio intenso, abrindo caminho sob o gelo. O Thor então grita: não pare! Quase lá! E os dois continuam destruindo todo o gelo em seus caminhos. O Thor diz: ali está o sangue de Ymir, o primeiro gigante de gelo, pai de todos os gigantes. Ao encontrar aquele objeto, o Thor diz algumas palavras e então ele cai. Afinal, estava em um dos lugares mais frios que existe em todo o universo. E ele cai duro no chão, praticamente congelado. Ele diz: tão frio, não consigo me mexer. Pegue o Hulk, vá enquanto você ainda... Thor fracote, está frio? Por que não disse Hulk quente? Hulk é a mais quente que há. Então a She-Hulk pega o Thor, que estava caído congelado, e começa a emitir rajadas da sua radiação gama pelos olhos e boca. A She-Hulk também acaba beijando o Thor, passando o calor da radiação gama para ele. E no fundo, as palavras de Odin: como de costume, o meu filho não presta atenção nas minhas sagradas palavras de sabedoria. Não importa o quão terrível meus avisos, ele e aqueles tolos mortais que ele chama de amigos enfrentarão a Host Final numa batalha. Assim como os meus companheiros primitivos e eu uma vez enfrentamos a primeira Host. Eles vieram por vingança. Achamos que porque tínhamos abatido um deles, abatido o bastardo enlouquecido e enterrado ele nas profundezas da terra, eles eram maiores e mais poderosos do que qualquer coisa que já existiu. Mas os enfrentamos sem hesitação. Os enfrentamos com fogo e fúria, com raiva profana e o mais sagrado dos Uru, com mais poder do que jamais foi reunido em qualquer momento da história deste reino. Nós enfrentamos sem nenhuma chance.
mostrava então todos os Vingadores pré-históricos lutando contra a primeira invasão celestial aqui na Terra. Mesmo eles sendo os lendários heróis da Terra, eles não pareciam ter chance. As páginas mudam e estamos de volta com o Homem de Ferro e o Doutor Estranho saindo de Olímpia. Placa-mãe, eu não me lembro de fogo na previsão de hoje. Acha aqueles malditos celestiais. Então a IA do Homem de Ferro responde: você sabe, Sr. Stark, usar palavrões não faz os meus sistemas funcionarem. Caramba, qual é o status do meu GK Mark II? Se referindo à sua armadura misteriosa God Killer Mark II, a matadora de deuses. Uma armadura tão grande capaz de enfrentar celestiais, que inclusive o Homem de Ferro deixa guardada na órbita de Marte, cara, pra tu ver o quão grande ela é. Então a IA do Homem de Ferro diz: está em rota, Sr. Stark, deixando a órbita marciana enquanto falamos. O Stark então diz: diga para se apressar, eu não estou com vontade de morrer hoje. Voltamos então para a Capitã Marvel e o Pantera Negra. A Capitã Marvel diz: ok então, se isso der errado, você promete que vai me matar antes que eu me transforme em uma barata gigante, certo? E o Pantera Negra diz: o mais rápido e indolor possível. A Capitã Marvel diz: espera, eu tava brincando, mas você soou sério. O Pantera então diz: carga completa, em 3, 2, 1. Voltamos para o Loki e o Capitão América. O Loki diz: escute-me, seu imbecil coberto de bandeira. Consegue ao menos entender o que isso significa? Você foi um grande erro, Capitão América. Todos vocês foram. Você não deveria estar aqui. As páginas mudam e o motorista fantasma sai de dentro do gelo com seu carro demoníaco. Embaixo temos o Thor e a She-Hulk saindo daquela sala de gelo. O Thor então diz: obrigado por ter salvado a minha vida, Lady Hulk. E então ela diz: eu quero esmagar coisas agora. E o Thor responde: isso que nós faremos com essa nova arma. Haverá de fato muito com que esmagar. E então Odin do canto sussurra: faça disso um bom show estrondoso, rapaz, como eu já fiz. E quando terminar, quando tudo chegar ao então previsível final, quando todos vocês estiverem arruinados, cobertos de sangue, aos pés da Host Final, enfrente seu julgamento como um deus. Estamos novamente a 1 milhão de anos atrás, e Odin continuava narrando a história do que aconteceu naquele dia com ele e os seus companheiros, os Vingadores pré-históricos. E no fim, diga adeus à Terra de uma vez por todas, assim como eu deveria ter feito. Aqui então temos todos os Vingadores pré-históricos derrotados e os Celestiais de pé. O Odin é o único consciente, apesar de estar de joelhos, né, e também bem acabado. E assim finalizamos essa parte do quadrinho. A próxima parte, os eventos começam a ficar cada vez mais insanos. Se inscreve no canal para você não perder. E também deixa muito like aqui embaixo. Hoje vamos dar continuidade para a história dos Vingadores pré-histórico e os Vingadores versus Celestiais. Uma saga de vários vídeos. Hoje é a parte 5 e temos uma playlist completa com todos os vídeos aqui na descrição. Sem mais enrolação, então bora pro vídeo de hoje. E a história de hoje começa. O primeiro Celestial a pisar na Terra fez isso há 4 bilhões de anos atrás, quando esse mundo ainda era um pedaço completamente insignificante de lama derretida. Insignificante e totalmente sem vida. O Celestial veio não por causa de algum grande destino cósmico ou destino piedoso, nem mesmo coincidentalmente escolheu esse mundo. Veio apenas porque caiu. Caiu porque estava morrendo. Observamos então esse Celestial fraco e saindo uma espécie de líquido preto de dentro dele, como se ele estivesse doente morrendo. Acontece que até mesmo um onipotente deus espacial fica doente de vez em quando, e este tinha acabado de cair em uma infecção desagradável. Eles viriam a ser chamados de A Horda. O Celestial então encontrou um enxame de gafanhotos cósmicos enquanto atravessava o profundo espaço. Naqueles dias, a Horda, que são esses gafanhotos, preferiam se alimentar de mundos recém-nascidos, mas havia ainda mais poder dentro de um Celestial, e eles descobriram isso rapidamente. Esse Celestial em particular estava totalmente infestado, o primeiro de seu tipo a se tornar doente, o Paciente Zero.
caiu pelo espaço por muitos anos antes de aterrissar. E aterrissou na lama da Terra, onde vomitou, sangrou, chorou lágrimas radioativas e depois desmaiou e morreu. Essa doença penetrava na Terra percorrendo as marés inconstantes de rocha e de lava primordiais, junto com o sangue e a carne podre de um celestial alfa, quase onipotente. Todo o planeta ficou doente, alterando para sempre a trajetória evolutiva aqui da Terra. Diga-me, por que esse mundo em particular, além disso desinteressante, sempre foi o foco de loucuras superpoderosas? Por que a Terra é tão exclusivamente excêntrica dentro de um número quase infinito de planetas espalhados pelos céus? Por quê? Não por causa de qualquer grande propósito, eu posso lhe assegurar, mas por causa daquela poça preta e borbulhenta de sangue celestial e as coisas monstruosas que viriam a sair dela. Algum palpite sobre o que esses monstros eram? Então as páginas mudam e era o Loki que estava narrando aqueles acontecimentos. E ele diz: esses monstros eram vocês. Sim, Capitão América, você e todos os seus mutantes, irradiados por gama, espécies de atirador de teias. E é este celestial a quem você tem que agradecer. Estamos então nas profundezas das águas geladas, sobre o Polo Norte, aonde o progenitor estava morto. E o Loki continuava: a origem do mundo como você conhece, o Deus que morreu para que você possa viver. Então o Capitão América o interrompe e diz: você está perdendo o seu tempo com a lição de história, Loki. Eu já vivi toda a história que eu preciso saber. E então Loki fala: eu entendo, América. Você é quase tão teimoso quanto meu pai Odin. Ele ainda gosta de acreditar que criou a vida na Terra. Mas goste ou não, esta é a mais pura verdade. Ao mesmo tempo que tínhamos o Loki e o Capitão América, o motorista fantasma, que nos quadrinhos anteriores estava com o carro dentro da água, como uma espécie de submarino demoníaco, passava por ali e escutava tudo que o Loki e o Capitão América estavam conversando. E então o motorista diz: uau, somos o vômito de Deus? Eu acho que eu já percebi isso. O Capitão América então voltava a dizer: você simplesmente não entende, não é, Loki? Não importa como a vida começou, só importa o que fazemos com isso. E o que eu planejo fazer com a minha é o que for preciso para impedir você e a sua host final. O Capitão América então deu uma forte cabeçada no Loki, apesar de estar preso por correntes. O Loki então consegue segurar o Capitão com a sua magia e diz: eu entendo como você se sente. Eu também sou uma decepção aos olhos de cada pai que eu já conheci. Mas ao contrário de mim, você não cresceu além da sua natureza, Capitão. E a única maneira de fazer isso é conhecer a verdade em todos os seus detalhes macabros e inglórios. Então Loki continuava narrando a história, enquanto nos era mostrado os Vingadores pré-históricos há 1 milhão de anos atrás. O próximo celestial, após o progenitor, veio à Terra em 1 milhão de anos antes de Cristo, procurando o primeiro, o progenitor, que desapareceu tantos anos antes. Eu acredito que eles podem ter sido amantes, embora não haja palavras para tais coisas na linguagem celestial. Esse segundo celestial, que se chamava Sgreb, o aspirante, logo encontrou o lugar solitário do seu amante moribundo. O cadáver, agora repleto de milhões de hordas de insetos se contorcendo. A visão dele deve ter deixado o pobre Sgreb muito bravo. Ou talvez tenha sido a infecção da horda, que rapidamente encontrou-se uma refeição fresca. De qualquer forma, Sgreb, o aspirante, não encontrou seu amor nesse mundo. Nenhum amor mesmo. Em vez disso, o meu pai e os seus capangas pré-históricos espancaram o pobre apaixonado celestial sem sentido e o deixaram enterrado nas profundezas da terra. Eles esperavam que tinham visto o último de sua espécie, mas eles não tinham. Então mostrava os Vingadores pré-históricos derrotando esse celestial, o Sgreb. E o Loki continuava a história. 2 celestiais desaparecidos chamaram a atenção de toda uma host. A primeira host então visitou a Terra. Mesmo diante de tal inimigo, até o meu pai era como uma grande formiga. O pai de todos de Asgard se preparou para enfrentar o julgamento final. Mas não aconteceu. A primeira host deixou tudo como estava. Deixou o Sgreb enterrado no chão, sucumbindo lentamente à infecção.
deixou seu amante apodrecendo no topo do mundo. A própria Terra continua profundamente corrompida e infestada. Talvez a primeira host tenha medo de cair na própria doença da Horda e esperava mantê-la contida aqui nesse mundo leprosário cósmico. Se pensaram assim, o seu plano funcionou por um tempo pelo menos, mas não mais. Como vimos, todas as hosts estão mortas agora, todas, exceto a última, exceto a minha host. E o que você acha, El Capitán? Ainda não está convencido de que estamos nos fim dos tempos? Então o Capitão América responde: eu acho que você é tão cheio de mentiras quanto o seu irmão é de hidromel, Loki. Então Loki diz: eu apenas lhe conto a história como foi contada por Zgreb quando eu escavei o coitado, acordando do seu longo sono. A doença da Horda não matou Zgreb como tinha feito com seu amante. A Horda aprendeu desde então. Eles o transformaram no primeiro de sua raça raivosa de celestiais sombrios. Ele agora se chamava Zgreb, o Deprimido, e junto com o resto da sua espécie, ele infectou e abateu todo o celestial existente. Seus corpos espalham-se pelo chão por toda a Terra, alimentando a Horda, aumentando seu poder bem aqui, aonde a doença começou. E então o Capitão América, mesmo preso com as suas correntes, desfere um soco na cara do Loki e diz: você realmente gosta de se ouvir falar, não é, Loki? Mas quem estará por perto para te ouvir, uma vez que todos nós fomos alimentos para esses insetos do espaço? O que você acha que vai sair disso? Então Loki, furioso, usa sua magia e joga o Capitão América metade para fora daquela barreira mágica. E do lado de fora era um puro oceano, as águas geladas do Polo Norte. O Capitão fica prendendo o fôlego e o Loki começa a dizer: esse mundo esteve doente e se sujando por bilhões de anos. O que eu faço é feito por misericórdia. E então o Loki recebe algumas correntes no seu pescoço. E vocês podem pensar que foi o Capitão América, certo? Porém as páginas dos quadrinhos mudam e observamos que o motorista fantasma que estava usando o seu carro em forma de submarino chega para resgatar o Capitão América. E ele diz: histórias engraçadas, parça. Eu tenho a minha própria. É chamada de Motorista Fantasma Chuta o Seu Rabo. E é assim que vai ser. Enquanto isso, nos céus ardentes da Terra, Stark pergunta para sua inteligência artificial: placa-mãe, qual é o status da minha armadura, a Matadora de Deuses Mark II? Se aproximando da órbita da Terra, Sr. Stark, tempo aproximado de 11 minutos. O Doutor Estranho diz: os céus estão em chamas, não duraremos 11 minutos, a menos que encontremos a host final. E a inteligência artificial do Tony volta a dizer: Sr. Stark, você tem uma chamada de origem desconhecida. E então o Tony é surpreendido: quem diabos é você? Como conseguiu esse número? E então a voz misteriosa na chamada diz: acredite ou não, com o Howard Stark. O Tony, sem entender, diz: o meu pai está morto, amigo. E então a voz diz: eu sei. As páginas mudam, agora estamos novamente no Polo Norte. O motorista fantasma salvou o Capitão América e eles estão no carro demoníaco. E a voz misteriosa que ligou para o Tony Stark era o próprio motorista fantasma. E ele diz: eu acho que o meu carro demoníaco falou com o seu pai. E ele diz olá. Então o carro do Robbie, ao que parece, está servindo como uma espécie de telefone para o inferno. O motorista continua: de qualquer forma, eu só queria que você soubesse que eu encontrei o Capitão América e os gigantes do espaço também. A propósito, aqui é o motorista fantasma. Então o Capitão América diz: Tony, estamos a caminho. Aonde você quer essas coisas? E então o Homem de Ferro pergunta: Steve, aonde você está? Não tenho certeza, Stark. Eu acho que acabamos de passar pela Suécia. E então o Stark diz: nós vamos até você. Não os perca. O Capitão responde: sim, isso definitivamente não será um problema. Observamos os celestiais sombrios perseguindo o motorista fantasma e o Capitão América pelas águas. E o Capitão diz: cuidado com essa foice, tarde demais, se segura aí. Estamos novamente com o Tony e o Doutor Estranho. Eles estão salvando algumas pessoas e tentam bolar algum plano enquanto isso. O Tony diz: estou pensando em algum plano incrível. Placa-mãe, qual o tempo estimado da grandiosidade? 3 minutos, Sr. Stark. O Doutor Estranho diz: insetos gigantes eram partes do seu plano incrível, Stark. E o Stark diz: não, mas eu amo surpresas. Então do fundo o Pantera Negra diz: então você irá amar isso.
e uma luz verde forte cai dos céus, matando vários desses insetos cósmicos gigantes. E o Tony Stark diz: "Uau, Pantera? Como você?" O Pantera Negra que tinha chegado naquela luz verde, vindo do espaço. Ele e a Carol Danvers. O Pantera Negra diz: "Eu usei os laboratórios da Tropa Alpha para carregar a fisiologia única da Capitã Marvel e o meu traje com a mesma energia dessas criaturas." A Capitã Marvel então diz: "Em outras palavras, deixa os insetos para nós." A maioria dos Vingadores estavam ali reunidos. O Doutor Estranho diz: "Ótimo, só nos resta os imparáveis gigantes do espaço." E o Capitão América diz: "Está tudo conectado. Aqueles celestiais são cães raivosos, infestados pela horda. T'Challa, você consegue derrubar todos os insetos de uma só vez?" E então o Pantera Negra diz: "Com poder suficiente, creio que poderia, mas seriam necessários megatons para penetrar na armadura celestial." A Capitã Marvel então fala: "Então nós damos um soco na cara deles com alguns megatons." As páginas mudam e agora o Thor e a She-Hulk chegam em uma grande entrada aqui na Terra, vindo de Asgard. "Você falou em socar caras? Isso podemos fazer." "Hulk!" O Doutor Estranho pergunta: "Onde vocês estiveram?" E a She-Hulk diz: "Esmagando." E o Thor fala: "Procurando respostas com o meu pai em Asgard." E a She-Hulk completa: "Esmagando e beijando." E o Thor sem graça diz: Nós encontramos uma arma antiga que nos ajudará a ficar de pé, de igualdade com esses celestiais sombrios." Thor então, em posse dessa gema de Ymir, o primeiro gigante de gelo, diz: "Espere, minha lady. A magia no sangue de Ymir poderia muito bem ser a morte para nós dois. Você tem certeza que tem intelecto suficiente para tomar tal decisão?" A She-Hulk então diz: "Me dá. Hulk mudou, mas Hulk continua Jennifer Walters. E Hulk aqui por motivos bons, motivos Gama." Esses dois então comem a gema com os poderes misteriosos de Ymir. A She-Hulk diz: "Tem gosto de inferno." E os dois começam a se transformar e aumentam de tamanho e poder. O Stark pergunta: "O que está acontecendo? O que vocês dois?" Então eles são surpreendidos pela foice cortando o chão do celestial sombrio. E então cada um dos Vingadores parte para sua função. O Stark diz: "O meu plano incrível acabou de chegar." E o Doutor Estranho diz: "Luas de Munipor, o que é isso?" O Stark responde: "O matador de deuses Mark II. Eu o mantenho estacionado em Marte para eventualidades como esta." "Abra a porta do compartimento, placa-mãe. Eu tô entrando." O motorista fantasma então pega um trator de campo e salva algumas pessoas que estavam por ali. Ele diz: "O caminho está livre, vão." "Isso é loucura. Eu combato traficantes de droga e ocasionalmente um demônio ou dois, mas isso eu deveria entrar no meu carro e sair." O Capitão América então chega, salvando uma criança e um gato, e diz para o motorista fantasma: "Eu sei o que você está pensando, mas esta também é a sua luta, motorista fantasma. Você está aqui por uma razão. Todos nós estamos. O mundo precisa de nós." E o motorista diz: "Eu adoraria ajudar o mundo, capitão, mas eu não posso encaixar um desses celestiais no meu porta-malas." O Capitão América então diz: "Eu carrego o escudo." "Não, ao contrário. Você é o mesmo." Transformou o trator em um transporte flamejante, apenas tocando nele. O motorista fica surpreso e diz: "Eu fiz isso?" Então o Capitão América diz: "Você é mais do que um carro, talvez mais do que um cavaleiro fantasma que jamais conheci." O capitão então, correndo para a batalha, diz suas últimas palavras ali pro motorista: "Você quer ir? Eu não vou te deter, mas se ficar, vou precisar de todo o fogo que você tem." O motorista ele fica pensativo e diz: "Certo. Eu acho que isso significa que eu preciso de uma melhoria no trator." O motorista fantasma então olha um dos celestiais que tinha caído no gelo, né? Como vários celestiais nas páginas anteriores caíram dos céus na Terra e vários deles estavam mortos, haviam muitos aqui na Terra. Na próxima página, o motorista fantasma vai até esse celestial morto para possuí-lo como o seu novo veículo. E então ele diz: "Isso é tão nojento e estúpido. Eu realmente espero que ninguém esteja gravando isso." Os insetos gigantes tentam impedi-lo, mas todos são explodidos. E o celestial se levanta.
Na verdade, não o Celestial. O motorista fantasma o levanta, assim como ele faz com seu carro demoníaco ou o trator. Ele pode possuir qualquer objeto, e naquele Celestial morto não tinha mais energia, só restava a armadura cósmica. Então, ele consegue e diz: "Isso é quente o suficiente pra você, capitão." A Carol Danvers diz: "Caramba, isso que eu chamo de Vingadores. Cara, eu quero ser gigante também. Porcaria de insetos." O Loki sai do porta-malas do carro do motorista e diz: "Onde está aquela criança com cabeça em chamas? Eu vou alimentá-lo com o seu próprio carro." E então o Doutor Estranho diz: "Eu não me preocuparia com ele. Você tem problemas mais urgentes para lidar, Loki, como o Feiticeiro Supremo." E então o Loki diz: "Faça isso, seu conjurador barato." No outro canto, o motorista fantasma possui por completo a armadura celestial. E ele diz: "Isso não pode estar acontecendo. Tanto poder na ponta dos meus dedos, e não apenas o celestial. Sou eu. Exatamente o quão forte eu sou." Rob se questionava, afinal ele não sabia a extensão dos seus poderes demoníacos infernais. O Stark do fundo diz: "Ei, bom trabalho, Velozes e Furiosos. Agora o que me diz, garoto? Pronto para salvar o mundo?" A página muda e temos então os Vingadores gigantes preparados para lutar contra a Host Final. O motorista fantasma possui a armadura de um dos Celestiais mortos. O Thor e a She-Hulk consumiram os poderes de Ymir, o primeiro gigante de gelo, e com isso aumentaram seus poderes e os seus tamanhos, ficaram na altura dos Celestiais. E o Stark, bom, ele tinha criado a sua armadura God Killer Mark II. Aí você se pergunta, como é que ele fez isso? Bom, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando todas as armaduras do Tony por nível de poder, e lá eu conto isso com detalhes. Se inscreve no canal aqui para você assistir esse vídeo também. Mas bem, nessa página o Stark diz: "Agora vamos, Vingadores, em tamanho gigante. Mostraremos a esses Celestiais como é quando eles escolhem alguém do seu tamanho." A Hulk grita: "Aaah!" E o Thor também grita: "Aaah! Pro Midgard!" Assim então finalizamos essa parte 5. Nos próximos 2 quadrinhos veremos a finalização dessa grande saga e como será a batalha final dos Vingadores e dos Celestiais Sombrios. Nesse vídeo de hoje vocês vão entender de uma vez por todas por que a Terra tem tantos seres com superpoderes e também por que a Terra atrai tantos problemas cósmicos. Hoje continuaremos com a história tanto dos Vingadores pré-históricos como também dos Vingadores versus os Celestiais Sombrios. É uma história que remete a origens do passado, há 1 milhão de anos atrás, mas que acontece no presente universo da Marvel. Todas as partes anteriores que complementam esse vídeo estão aqui no card, em uma playlist exclusiva só dos Vingadores pré-históricos para vocês. Então é isso, sem mais enrolação, bora para a história de hoje. A página começa nos mostrando alguns lugares lá do universo, enquanto a grande batalha está acontecendo na Terra e com uma narração de fundo. Sem receptáculo, a força Enigma ruge através do incandescente éter, procurando freneticamente um novo hospedeiro antes que seja tarde demais. Nas profundezas do espaço, o grande Lorde do Império Shin'ar observa o perigo da Terra de longe e, com pesar no coração, não faz nada. Os céus queimam, os oceanos fervem e os atlanteanos gritam. A mutante Jean Grey cai de joelhos, dominada por visões flamejantes. Na cidade mística de Kunlun, o dragão ruge e o Punho de Ferro luta uma batalha que ele tinha previsto em seus sonhos. Em Wakanda, eles rezam para o deus Pantera. Em um templo secreto no Egito, uma oferenda sangrenta é feita para o punho de Khonshu. No inferno, o maior de todos os demônios está rindo. Enquanto em Asgard só há desespero, o Odin, o pai de todos, sabe que o julgamento celestial demorou a chegar e que nada na face do mundo pode impedi-lo. As páginas mudam e estamos agora em algum lugar na Rússia, com os Vingadores com o seu upgrade de tamanho lutando contra os Celestiais Sombrios. Contemplem as últimas tentativas desesperadas de um mundo deformado de se agarrar à vida. Contemplem os poderosos Vingadores. Temos aqui o Homem de Ferro dentro da sua armadura God Killer Mark II, falando com a sua inteligência artificial. Sr. Stark, reatores 1 e 2 esgotados, níveis de energia a 75%. Carregar todos os reatores, não retenha nada.
dizia o Stark. Enquanto isso, o motorista fantasma, possuindo a armadura de um celestial morto, dizia: "Ah, é como dar soco na lua, só que isso também dá um soco de volta." O Stark diz: "Este dia tem sido tão louco que essa Hulk gigante se tornou um motivo de celebração." E então a She-Hulk diz: "Sem conversa, só esmague." Na próxima página, os Vingadores continuam lutando e estão conseguindo se sobressair sobre os Celestiais Sombrios e sobre a horda de insetos gigantes. E o Capitão América diz: "Dominem, Vingadores, façam-os nunca mais querer pôr os seus pés em nosso planeta." A She-Hulk estava até mordendo um celestial, e o Ghost Rider, com a sua armadura cósmica, sai colocando fogo em tudo. O Thor e o Homem de Ferro, que estavam gigantes, também estavam botando pressão nos inimigos. A She-Hulk então acaba derrubando um celestial, e o Ghost Rider consegue imobilizar outro daquele celestial com a ajuda do Tony Stark com a sua armadura God Killer Mark II. E o Ghost Rider então diz: "Uau, nós realmente derrubamos Obliteron." E o Stark completa: "Sim, e destruímos metade da Sibéria com isso." Espera, motorista fantasma, você sabe o nome deles? Você o chamou de Obliteron." E então o Robbie Reyes, o motorista fantasma, diz: "Quanto mais eu estiver dentro desse celestial, mais eu vejo e conheço aquele em chamas. É Valknar, o coveiro, e este charmoso é Kalos, o vazio. Eles são os líderes da Host Final, e se não pararmos eles aqui e agora, a Horda continuará fazendo mais e mais celestiais sombrios." Então o Ghost Rider é atingido por uma cabeçada, e o Stark diz: "Aquela cabeçada quebrou todas as janelas por 1000 quilômetros. Nós somos do tamanho deles, mas não estamos no mesmo nível de poder deles." Então logo abaixo temos o Thor gigante lutando contra um celestial e dizendo: "Fale por si mesmo, Stark." Os celestiais parecem estar voltando a lutar muito sério, tanto que o Stark diz: "Trovão, fogo, raios lasers e grandes socos verdes não são suficientes para salvar o mundo. Como que vamos fazer isso?" E de repente o celestial sombrio corta o braço da armadura God Killer do Tony Stark. O braço gigante cai e nos é mostrado o combate embaixo da terra. Enquanto os Vingadores gigantes lutam contra esses celestiais do mal, os outros Vingadores lutavam contra a horda de insetos cósmicos no chão. E o Capitão América diz: "T'Challa, você disse que o centro da terra estava cheio desses casulos de insetos. De quanto estamos falando?" E então a página vira pro T'Challa e ele diz: "Esse tanto, capitão." Milhares e milhares de insetos ainda continuam saindo cada vez mais de dentro da terra. Enquanto eles lutam, o Ghost Rider começa a sentir os efeitos de estar possuindo o corpo de um celestial. Ele não aguenta mais essa consciência cósmica, e então ele começa a ficar de joelhos e com as mãos na cabeça ele começa a dizer: "Eu não consigo lidar com isso. O guardião do nexo das realidades está uivando. Oferta sangrenta sendo feita ao punho de Khonshu. Estigma rugindo. Olhos observando além do vazio cru entre as dimensões. Noite em decadência nuclear e todas as cores da raiva. Eu vejo tudo. Eu acho que meu cérebro está queimando." O Homem de Ferro então diz: "Pro inferno com isso, eu vou levar esse cara pro espaço e explodir essa armadura toda." No meio disso, o Homem de Ferro é parado com mãos gigantes. Essas mãos os pegam pela perna e depois derruba ele. E depois os cercam. Eis que todos os celestiais que tinham sido mortos anteriormente, que caíram aqui na Terra dos Céus, estavam de pé. Porém, eles estavam diferentes. O Stark diz: "Pessoal, lembram de todos aqueles celestiais mortos? Pois é. Todos eles também viraram zumbis agora. E os Vingadores começam a ser derrotados e encurralados um após o outro, tanto pelos celestiais sombrios quanto também pelos insetos gigantes. O Thor começa a encolher, afinal a magia de Ymir estava acabando. E o motorista fantasma estava meio que louco gritando: "Nós somos o vômito de Deus! Nós somos..." E então Tony Stark diz: "Se alguém tiver alguma jogada final, agora é a hora de jogar." A inteligência artificial do Tony Stark diz: "Senhor, sistemas críticos." Então Stark rapidamente diz: "Injetar todos os núcleos, efeito máximo." Esses são 4 bilhões de dólares em fogos de artifício. Nunca deixe que digam que morremos sem estilo. O Stark então sai da sua armadura, que está prestes a explodir. No meio disso, o Pantera Negra diz:
A Horda, os Celestiais, os heróis pré-históricos, todas as peças se encaixam, mas ainda falta alguma coisa. E o Stark diz: bom, eu sou todos ouvidos, T'Challa. E então o motorista fantasma gigante continuava: os Eternos estão mortos, a lâmina de ébano está sangrando. Vômito de Deus, todos nós somos vômito de Deus. Todos nós somos vômito. Então Stark interrompe o motorista fantasma e pergunta: vômito de Deus? Por que ele continua dizendo isso? Isso significa alguma coisa pra alguém aqui? Então o Capitão América responde: é uma longa história que o Loki contou quando eu era o seu prisioneiro, que a vida na Terra é resultado de um celestial moribundo, o primeiro celestial a ser infectado pela Horda. E então o T'Challa diz: se isso for verdade, então poderia explicar tudo o que é incomum sobre este mundo, incluindo todos nós. Nós somos a infecção da Terra. Então Tony Stark diz: igual a herpes, só que mais bonito. Então Stark continua: então por que os Celestiais, desde o início que sabiam disso, não destruíram a Terra? Por que nos deixaram vivos com a infecção que poderia matá-los? Então a Capitã Marvel diz: porque eles viram potencial em nós, Tony. Eles sabiam o que nós havíamos nos tornado, algo que poderia derrotar a Horda para eles, de uma vez por todas. Os Celestiais precisavam de uma cura para a Horda. Eles viram que a humanidade tinha o potencial para desenvolver uma cura. Nós somos a cura. O Pantera Negra continua: a Terra é um planeta de patógenos vivos. É por isso que a humanidade tem a capacidade de mutagênese e mudança super-humana. É por isso que a humanidade tem a capacidade de mutagênese e mudança super-humana incorporada em nosso código genético. Assim, nós podemos se adaptar e anular essa horda. Então o Capitão América diz: ótimo, então me diga como vencê-los. Mas calma, nerds, estamos aqui no meio da história, então eu gostaria de pedir o seu like aqui no vídeo, porque isso me ajuda muito. Então voltando para a história, Loki os interrompe: brabo, Vingadores, é tão bom ver vocês finalmente aceitando a triste verdade de suas existências. É exatamente o que eu tenho tentado dizer esse tempo todo. Vocês e todos da sua espécie são bactérias mais básicas. Vocês acham que é a cura para a Horda? Bem, Loki é a cura para vocês. E eu tenho exatamente o que o doutor pediu para... E então a She-Hulk, ainda gigante, dá um pisão com o seu pé no Loki, o interrompendo. Então Pantera Negra diz: temos que canalizar a própria energia da Horda e sobrecarregá-la com uma dose concentrada de todos os nossos poderes. Me dá um laboratório e 15 minutos e eu poderia fazer isso acontecer. Mas não acho que temos todo esse tipo de... Então o Stark o interrompe. Ele diz: espera, Tony se lembrou que o seu amigo eterno, o Icarus, tinha dito pra ele: somente a Unimente pode detê-los. Só vocês podem ser a cura. Então Tony Stark diz: ok, ouça todo mundo. Eu sei que isso vai soar muito hippie, mas olha só, se vamos salvar o mundo, todos nós temos que ser uma somente, literalmente. Icarus dos Eternos colocou os segredos da Unimente em meu cérebro antes de morrer. É um método antigo que os Eternos usam para combinar suas energias. E bem, a narração da história continua. Assim, os Vingadores juntaram as suas forças como nunca visto antes, ligando mentes, compartilhando pensamentos e combinando os poderes. É desconfortável para todos, quase intolerável para alguns. Todos estão conectados. E então no meio disso, pessoal, o Stark faz até uma piadinha. Espera, eu não acredito. Thor e Hulk realmente fizeram? Oh Deus, eu não consigo parar de ver isso. O Stark estava se referindo ao momento nas histórias anteriores que o Thor e a She-Hulk se beijaram lá em Asgard. E então todos estavam juntos. O Capitão América diz: você consegue fazer isso? Eu acredito em você. Hora de salvar o mundo, Robbie. Então todos concentram suas energias, seus poderes e pensamentos no Ghost Rider gigante. E o Robbie diz: a lâmina de ébano está sangrando. Seja lá o que foi isso. E meu irmão Gabe está sozinho em casa e está com medo. Dane-se isso, ninguém mexe com o meu irmão. Nesse momento, o Robbie, com toda essa energia e ainda possuindo a armadura de um celestial morto, dispara todo aquele poder, toda aquela energia e o seu fogo infernal poderosíssimo, varrendo toda a Horda ao redor da Terra. Na próxima página, então, temos os Vingadores, e o Stark diz: Deus, eles estão fazendo isso de novo. Então o Homem de Ferro olha pra Capitã Marvel e até tenta com ela: eu não acho que você iria querer fazer as pazes comigo, né?
Então a Capitã Marvel diz: vá pro inferno, Stark. E então temos o Robbie Reyes, o Ghost Rider, ajoelhado, com fogo infernal à sua volta e vários insetos gigantes mortos. Mas ainda não acabou. Os Vingadores respondem: os insetos dentro da horda de celestiais ainda estão vivos. Teremos que arrancar todos eles de lá à força. Lembrando que os celestiais que estavam quase morrendo, tinham virado ali zumbis, todos eles estão vivos graças àquela explosão que derrotou os insetos gigantes, que sugavam a força desses celestiais. Temos então os Celestiais do Bem e os Vingadores contra a host final. E o Capitão América então diz: avante, Vingadores! Começa uma insana batalha. O Ghost Rider sobe com seu carro no corpo de um dos Celestiais sombrios. E a She-Hulk consegue adentrar a armadura de um dos Celestiais, um feito impressionante. De Asgard, o Odin diz: eles fizeram isso, minha Lady. Eles redimiram o primeiro de nossos pecados. Esperamos que eles nunca saibam do resto. Ele diz isso olhando para a estátua dos Vingadores pré-históricos. Na Terra, os Vingadores continuam lutando até que todos os Celestiais sombrios voltem ao normal, para assim eles eliminarem todos os insetos gigantes cósmicos. Já o Loki, o deus das mentiras, contempla a sua completa derrota e de uma forma inesperada, com orgulho. Bem-vindo de volta, Vingadores! Alguns dias se passaram, Robbie foi convidado de fato para entrar nos Vingadores. Ele até vai até a Montanha dos Vingadores, o novo quartel-general dos heróis mais poderosos da Terra, que era dentro de uma armadura, de um corpo de um celestial. E a página seguinte dos quadrinhos volta novamente, alguns dias antes, no final da batalha contra a host final. O Capitão América diz: a host final foi derrotada. O motorista fantasma então responde: nós fizemos isso, nós salvamos o mundo. E o Stark responde: não fique empolgado, garoto, nós teremos que fazer tudo de novo amanhã. E o Loki estava rindo ao fundo, e o Thor então diz: você traz a host final sobre Midgard para quase acabar com a humanidade, e então tem a ousadia de sorrir. Você realmente é um louco, sua cria bastarda de Jotunheim. E então Loki o responde: ora, isso é maneira de falar com Deus que acabou de reunir os poderosos Vingadores. Eu deveria ter uma estátua na mansão de vocês, por diversas vezes que eu trouxe todos juntos. Se não fosse por mim, vocês ainda estariam separados, brigando com conflitos toscos uns com os outros, sem conhecer os seus verdadeiros potenciais. Nada une mais heróis como um bom vilão, não é mesmo? Então o Thor diz: eu vou unir o seu rosto com o meu martelo, irmão. Então Loki responde: lembre-se deste dia, Vingadores. Lembre-se da lição da host final. Vocês estão sendo vigiados agora e nem sabem disso. Além do vazio cru entre as dimensões, olhos da noite e a decadência nuclear e todas as cores da raiva. Quieto, Loki! Eu vou amarrá-lo nas barras do calabouço de Asgard e nós veremos se você pode escapar da justiça dessa vez. E de repente, uma luz nos céus e o Thor gritava: os gigantescos celestiais aparecem. E o Doutor Estranho diz: parece que os celestiais têm planos próprios para o Loki. O Thor então diz: não podemos permitir isso. O meu irmão deve responder por seus crimes aqui. Então Pantera Negra responde: eu não acredito que nós temos muitas escolhas, Thor. O que mais eles querem? Quer que outras pessoas vão com eles? E então o motorista fantasma responde: eles querem nos deixar um presente. O Progenitor, o primeiro celestial a visitar a Terra, aquele cuja morte deu origem a todos nós. Eles não podem trazer ele à vida depois de tanto tempo, mas eles não querem mais que ele seja enterrado. O lugar dele é ao sol, brilhando como um farol no topo do mundo que ajudou a forjar. Um farol de esperança das maravilhas da vida, avisando o que vai acontecer se alguém tentar acabar com isso. E então aquele Progenitor, o primeiro celestial a chegar aqui na Terra, virou uma nova base para os Vingadores, um lugar onde o Tony Stark, os arquitetos de Wakanda e os engenheiros da Tropa Alpha ajudaram a criar e imbuíram de tecnologia. E assim, meus amigos, finalizamos essa saga dos Vingadores versus os Celestiais. Qual próxima saga você gostaria de ver aqui no canal? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos. Tá saindo vídeo todos os dias. Valeu!